E aí, galera, beleza? Trazendo mais um vídeo pra vocês. Infelizmente, o último episódio de WandaVision chegou. Começando aqui o comentando o app do último episódio de WandaVision, o episódio 9. Aí você já sabe, né? Já deixa o like, se inscreve, compartilha pra todo mundo. E agora a gente vai pro vídeo, mas antes, aquela passada na vinheta. O episódio já começa exatamente do fim, lá com a Agatha segurando os filhos da Wanda lá, com feitiço no pescoço, assim como terminou o outro episódio, e ela já lá boladona, falando que não tem mais runa, né, porque ela estava lá no porão e que tinha as runas, e ela não poderia fazer a magia dentro do porão, porque a bruxa que tiver feito as runas, somente ele pode fazer magia dentro daquele espaço em que a runa tá. Então, ela estava fora do porão, então ela já podia fazer magia. Foi isso que aconteceu. A Wanda começa a brigar com a Agatha Harkness. E o que acontece é que a Agatha ela faz simplesmente o que ela fez com as outras. Ou seja, ela começa a sugar o poder da Wanda. Aí ela começa a ficar com a mão igual as outras pessoas ficaram. Só que a Wanda tem muito poder e também não ficou constantemente fazendo igual as outras bruxas fizeram com ela no julgamento. Quem não viu, está lá no outro vídeo. É só você procurar WandaVision episódio 8, se eu não me engano, que aparece a história da Agatha. E nesse momento, a Wanda tá com um carro em cima da Agatha. Só que ela vai olhar e só tem, na verdade, a bota dela lá. Não acertou a Agatha. E quando ela olha assim no reflexo, ela vê o Visão. Só que não é o Visão. É o Visão branco ou Catarata. Por isso, né? Que o nome era Catarata, já falei, acho também no outro vídeo, né? Então era o Visão branco. Aí ela pergunta se era o Visão, ele diz, Wanda, que coisa linda, é você, Wandinha, você que eu tava procurando. Não, lógico que não com essas palavras, né? Porque senão seria muito bravo. Mas não são com essas palavras, mas quando ela abraça ele pega, começa a estrangular a cabeça dela, fala, você que eu tenho que matar. O que eu disse que o Visão seria, esse Visão branco seria um robô controlado pela SWORD. E o que aconteceu é que quando ele estava lá quase estrangulando a cabeça da Wanda, chegou o Visão, né? O Visão mesmo, chegou lá e tirou ele. Aí nessa que os dois Visões começam a lutar, a Agatha volta e a Wanda começa a lutar. Então fica os dois, o Visão branco e o Visão lutando, e a Agatha e a Wanda lutando. Aí corta dessa briga das duas, corta para o momento em que a Mônica vai botar dentro da casa do Pietro, que na verdade não é o Pietro, que a gente já sabe, né, que ele não é o Pietro, não é o Mercúrio, mas ela tá lá porque ele capturou ela, que naquele momento que ela ia entrar no porão lá, junto com a Wanda e a Agatha, o Pietro achou ela. E ela tenta fugir, só que ele não deixa, tudo mais, porque ele é muito rápido e tal. Só que ele, tipo, ele disse que a Agatha deixa ele morar lá e, tipo, sem controle dela, ou, tipo, controlando ele só no momento, tipo, que ela quer. Então, em troca dele fazer o que ela pede, ela deixa ele morar lá, entendeu? A partir desse ponto, né, que aparece ela lá dentro, mostra os dois Visões brigando, que é importante dizer isso, cara. Essa série prendeu a gente, na verdade, não sei se prendeu você, mas me prendeu durante 8 episódios sem uma luta. Uma série da Marvel, né, de heróis, prendeu sem nenhuma luta até o episódio 8. Daí começa a luta, aí começa, né, foi o que eu falei, já a Wanda e a Agatha e o Visão branco. Aí desse momento tá os dois brigando lá, corta a cena que é bem marcante assim, que a gente consegue ver que isso vai influenciar até algumas coisas da própria personagem Wanda, né, de acordo agora com o que vai acontecer com os filmes e tudo mais, que é o momento que ela tá no centro da cidade e procurando a Agatha, e chega lá e a Agatha fala que, tipo, ela tá controlando tudo e ela desperta uma pessoa. Quando ela desperta uma pessoa, essa pessoa começa a falar com ela, fala, não tem problema, tá aqui, o que você quer que eu faça? Só quero que você deixe minha filha pode ser amiga dos seus filhos e tudo mais, porque essas pessoas estão sendo controladas, a gente sabe, só que a Wanda não sabe disso. A Wanda, ela acha que
ela tava fazendo aquilo pro bem. Na verdade, ela não entende muitos poderes dela. Mas a gente consegue ver que ela não sabia o que ela tava fazendo completamente. E a Agatha tira basicamente todas as pessoas que estavam ali em volta do transe. Aí as pessoas vão falar com a Wanda, né? Porque, tipo assim, cara, olha o que você fez e tudo mais, nós somos um número maior. Então eles vão querer descontar na Wanda. Aí a Wanda fica com um monte de gente falando na cabeça dela. A mulher já tá doida, a mulher já tá pirada. E aí ela chega e começa a, tipo, dar uma explosão assim e começa a enforcar as pessoas. Daí ela volta em si e vê que ela tava fazendo mal àquelas pessoas e solta. Só que as pessoas falam, cara, prefiro que você me mate do que eu continue vivendo aqui. E ela fica muito confusa, ela não sabe o que ela tava fazendo. Só que um pouco antes disso, a Agatha ela começa a provocar a Wanda falando que realmente você não sabe o que você faz. Aí mostra pra ela o Darkhold e diz que a Wanda tem um capítulo inteiro no Darkhold. Não exatamente a Wanda, mas sim a Feiticeira Escarlate. Aí é nesse momento que ela começa a tirar as pessoas do feitiço da Wanda, tal, tudo que eu já falei. Depois dessa parte, corta de novo pra onde a Mônica e o Pietro estão. E lá o Pietro tá tipo, tá, ela não vai fugir e tudo mais. Aí a Mônica começa a vasculhar as coisas lá e ele deixa, tipo, ah, você gosta de ver tal filme e tal. E começa, tipo, ah, você não vai conseguir fugir, você não é mais rápido do que eu. Aí ela descobre que, na verdade, o Pietro não era o Pietro, né? Porque a gente já sabia disso. E o nome do Pietro era Alf Bonner. E era só um cara que morava naquela casa. Ela chega perto dele e ele fala, ah, você vai querer brigar de novo? Pelo amor de Deus, eu sou muito mais forte, sei lá, tirando onda com a cara dela. Ela vai, joga ele no chão. E ela consegue ver que ele tem um colar aqui, que é o colar por aqui que a Agatha controla ele. Aí ela tira e ele fala, por favor, não faça nada com a minha vida e tudo mais. Porque ele é um cagãozinho, ele só morava lá e tudo mais, ele só estava sendo controlado. Agora, como que ele tem esses poderes, se é devido a feitiço da Agatha, a gente não sabe. Se ele tem esse poder de verdade, ou se a Agatha, né, que colocou o feitiço. No momento em que a Wanda tá lá no meio, né, lá passando pelaquela dificuldade que eu já falei, né, das pessoas e tudo mais, os filhos dela percebem, assim como percebeu que o Visão estava saindo do Rex e estava sofrendo, os filhos dela percebem que ela está sofrendo. Eles vão até o centro da cidade, só que o que acontece? O Visão ainda está lá lutando com o Visão Branco. E ela tá sozinha e sofrendo. A Agatha tá fazendo ela sofrer. Então ela começa a desfazer o Rex para as pessoas poderem sair, porque ela não queria isso. Ela queria fazer uma realidade onde ela pudesse viver com Visão. Só que, consequentemente, as pessoas também entraram e ela ficou fazendo, né, tudo que a gente sabe que ela fez durante a série. Só que acontece uma coisinha, cara, uma coisinha bem ruim para ela, que quando ela desfaz a realidade, os filhos e o Visão começam a se desfazer junto, porque eles só existem lá dentro daquela realidade. Eles começam a se, tipo, despedaçar, sabe, igual umas peças de Lego, igual uns quebra-cabeça assim na frente dela, e ela fica doida, cara. Ela vai e volta o Rex do jeito que era mesmo e deixa as pessoas lá dentro. Só que nesse meio tempo que ela deixou aberto, já entraram os soldados da SWORD. Porque eles já sabiam que isso uma hora ia acontecer, porque o Visão Branco estava lá dentro. Então uma hora isso ia acontecer, uma hora ela ia abrir, dar uma brecha para eles conseguirem entrar. Aí nesse ponto chegam o Visão Branco e a Agatha, e também chegam os soldados da SWORD. Ou seja, tá todo mundo lá. Todo mundo que queria pegar a Wanda e o Visão tava lá. E o Visão vai lutar com o Visão Branco e a Wanda com a Agnes de novo. Aí as crianças ficam encarregadas 2 soldados. Como a gente sabe, né? Um é o Wiccan, o outro é o Celery. Um tem o poder da super velocidade do Pietro e o outro tem um poder mais parecido ali com a Wanda, né? Mais controle da realidade e tudo mais. Que eu já falei também no vídeo em que foi da festa de Halloween. Se não me engano, foi 2 vídeos atrás. O Visão começa a conversar com o Visão Branco e diz que ele não é o Visão. Que na verdade ele só é um Visão ocasional. Naquele momento ele era o Visão. Mas aí o outro Visão Branco, ele já começa a
questionar, fala, mas você tem a joia da mente, eu não tenho. E ele disse, mas você é feito de verdade. Eu não sou, eu não tenho uma composição física. Daí eles começam a conversar entre eles e eles chegam à conclusão de que os dois são Visão e nenhum dos dois são Visão. Entendeu? Os dois são a mesma pessoa, mesmo não sendo pessoa, né? Vocês entenderam. Mesmo cada um sendo uma coisa diferente, os dois são a mesma coisa. Os dois são Visão. Só que um tava com as memórias e o outro tava com as memórias bloqueadas. Daí o Visão encosta tal aqui no não sei o que seria, um chip no Visão branco. E aí ele fica assim, tipo, caraca, tudo isso é verdade, tudo isso que... Aí ele tem tipo as lembranças dele. Aí nessa que tem a lembrança ele vaza. Vai embora. Vai embora. Tipo, sumiu. Sumiu. Daí a Wanda tá lá lutando com a Agatha e ela já tá com os dois braços assim já meio podres, porque a Agatha tá consumindo os poderes dela. E as crianças já tinham neutralizado todos os policiais. Como o Wicano tinha neutralizado eles, feito eles ficarem paralisados, e o Celery tinha pego todas as armas. Quando o Hayward sai dentro do carro e dispara contra as crianças, mas a Mônica Rambeau estava perto, né, já que ela tinha conseguido fugir lá do Ralph, e ela entra na frente e mostra os poderes dela. Né? Como a gente sabe, como eu já falei, ela tem os poderes de alteração, né, da luz. Então ela conseguiu modificar o corpo, a matéria do corpo dela, né, porque ela consegue também modificar a matéria do corpo e parar as balas. A única que passou, o Wiccan conseguiu parar. Então o Hayward tenta escapar, só que quando ele entra no carro, a Darcy vem e bate no carro e ele fica preso lá. Só que depois dessa batida acontece uma outra coisa estranha depois dessa batida. A Darcy simplesmente ela pega e sai correndo. Tipo, não aparece mais ela depois. Tá, beleza. Vamos seguir. E depois eu tenho uma teoria pra isso aí, juntamente com o que vai acontecer na primeira cena pós-crédito. A Wanda ainda tá lutando contra a Agatha. Só que ela leva a Agatha pra outra realidade, ou pra uma memória dela, que é o momento que ela foi julgada pelas outras bruxas. E a Agatha diz, cara, você não devia ter feito isso, não faça isso, não faça isso. Aí a Wanda traz as outras bruxas, só que as outras bruxas, ao invés de ligar pra Agatha, elas começam a culpar e falar várias coisas da Wanda, porque ela é Feiticeira Escarlate. E todo mundo sabe que ela é Feiticeira Escarlate pelo poder que ela tem. Só que a Wanda, como eu disse, ela é Feiticeira Escarlate, cara. Todas as bruxas juntaram, ela deu uma explosãozinha assim, tirou todas as bruxas de perto dela. Elas saem dessa realidade ou dessa lembrança e começam a lutar novamente. Só que agora a Wanda tá como? Pistolaza, filho. Manda poderzinho, 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 poderzinho pra todos os cantos. Aí, filho. Só que ela tava errando. E os que ela tava acertando, a Agatha tava sugando os poderes dela. Né? Porque é o poder que a Agatha tem, assim como ela fez com a bruxa, ela está fazendo com a Wanda. Ela está sugando os poderes dela. Só que chega um momento que a Wanda ela desmaia. Ela fica toda seca, igual as outras bruxas ficaram. E desmaia. Só que ela fica lá voando lá meio que inconsciente. E nesse momento a Agatha prepara para acabar com tudo ali, com a Wanda e tudo mais. Nessa parte foi uma jogada muito genial da Wanda. Lembra que eu disse das runas no início do vídeo? Então, a Wanda ela faz runas no próprio Rex. Ou seja, somente a bruxa, né, que fez a runa pode conjurar magia dentro daquele perímetro. E foi isso que a Wanda fez. E ela ainda debocha ainda da cara da Agatha, obrigada pela aula sobre runas. Ela ainda mete uma dessa. E nesse momento, meus amigos, que a menina, que a mulher, que a braba, Wanda Maximoff, vira a Feiticeira Escarlate, com a roupinha, com tudo bonitinho, fazendo referência aos quadrinhos e tudo mais, o uniforme clássico. Coisa linda, gente. Logo assim que ela vira,
a Agatha diz: você não sabe o que você fez. O que isso significa? Então, a Wanda, ela é bem estável. A Wanda é muito poderosa e tem um capítulo dela só dela, só da Feiticeira Escarlate no Darkhold. Então, não poderia ser uma coisa muito boa. Mas vamos ao que importa. Wandinha poderosa, agora ela tá, meu amigo. Agora ela tá, meu amigo. O aço. Derrubou, destruiu a Agatha em 2 tempos. Deu nem tempo, filho. Foi só papum. Acabou. Aí falou assim, a única coisa que vai acontecer com você, você vai continuar aqui como a vizinha fofoqueira. Né? No caso ela não falou fofoqueira, ela falou xinxirita. Né? Uma fofoqueira, vizinha fofoqueira. E é isso. Aí ela falou, mas você não pode fazer isso. Você vai precisar de mim com Darkhold. Você vai precisar de mim. Aí a Wanda mete assim, se precisar de você, você não te achar, né? Prendeu, velho. Prendeu. Agora a Agatha Harkness tá viva ainda. Tá lá presa. Vai ficar em Westview. Só que agora chegou um momento triste. Triste. Momento de chorar. Momento de ficar tristinho. Que é o momento em que a Wanda tem que desfazer o Rex. Pra liberar todas as pessoas. Basicamente, esse último episódio é a Wanda aprendendo a lidar com as suas dores. Né? A gente sabe que no outro episódio foi mostrado pra gente as dores dela e o porquê que ela fez aquilo. A gente sabe que as pessoas estavam sofrendo, só que a Wanda não sabia que as pessoas estavam sofrendo. E agora que ela sabe, ela tem que aprender a lidar com a dor dela. E ela começa a desfazer o Rex. E é nessa pegada que vai o fim da série. Vai mostrando o Rex fechando e ela se despedindo dos filhos e do Visão. Nessa partezinha do Visão, cara, esse aqui é triste. Triste. É triste, realmente, eu fiquei bem tristinho. Mas ele diz que ele pode voltar, né? Deixaram em aberto a volta do Visão, já que ele disse: eu já fui uma voz sem corpo, um corpo sem voz, e agora eu fui uma lembrança viva. Algo semelhante a isso, né? Não sei se foi exatamente essa frase, né? Mas algo semelhante a isso. Então, quem dirá qual será a próxima vez, o que eu serei, né? Da próxima vez que eu voltar. Então, eles deixarem aberto se o Visão vai voltar ou não. E como todas as coisas que tinham lá, inclusive os filhos dela, a casa e tudo mais, ela simplesmente desfez. Simplesmente foi tudo desfeito com o final do Rex. Aí nesse ponto a gente tem a Wanda indo embora. E todas as pessoas olhando pra ela, né? Porque as pessoas sabem o que ela fez e ela agora sabe também. E a Wanda passa pelo centro da cidade com o seu gorrinho lá, tentando subir, só que as pessoas ficam olhando pra ela assim, tipo... Sabe? Tipo, uma aberração. A gente sabe o que você faz quando você tá descontrolada. E a única pessoa que acolhe ela é a Monica Rambeau. Aí ela diz que não tem medo, e diz que se tivesse o mesmo poder da Wanda, não sabe se faria diferente e não traria a mãe dela de volta, né? E a Wanda vai embora. Ela sai de Westview, ela dá uma olhadinha e fala, vazei mesmo. Tipo assim, mostra ela superando a dor, aprendendo a lidar com a dor dela. E antes do episódio acabar, a gente vê a Monica Rambeau lá na cidade. E lá com a gente Wu e tudo mais. E uma gente chama ela, fala que no cinema alguém queria falar com ela. Quando ela chega no cinema, a gente que a chamou revela que é uma Skrull. E diz que um velho conhecido da mãe dela disse que queria falar com ela. A gente sabe quem é, né? Porque a gente viu Capitão Marvel 1. E no Capitão Marvel 1 a gente tem lá o Nick Fury. O Nick Fury provavelmente que está chamando ela. E será que vai querer fazer os Novos Vingadores? Mas antes de acabar o vídeo, a gente tem a segunda cena pós-crédito em que mostra a Wanda nas montanhas, isolada, tomando seu chazinho lá. Só que ao mesmo tempo também mostra a Wanda no modo espectral, né? Igual o Doutor Estranho fica quando ele sai do corpo dele para estudar.
e também igual com o Hulk no último filme dos Vingadores, em que a anciã tira o Bruce Banner do corpo do Hulk. Só que o diferente dela para os outros é que ela estava acordada. Ela estava acordada tomando chazinho e também estava ao mesmo tempo na sua forma espectral estudando. Aliás, ela estava estudando o Darkhold. Cara, o que pode acontecer da pessoa estudar o Darkhold? Só de ler uma frase já é muito perigoso. E ela estava estudando o Darkhold. Ela disse que aprenderia sozinha e tá lá, né? Aprendendo. Será? Eu achei. Ela poderia ir atrás do Mago Supremo, né? Já que ela era mais forte do que ele, mas não sabia controlar suas magias. Ela poderia ir atrás do Mago Supremo, que no caso é o Doutor Estranho. Mas não, ela se isolou e foi estudar. Só que o finalzinho mostra que a Wanda provavelmente vai ser a vilã do filme do Doutor Estranho e talvez a próxima Thanos, né? Porque seria o próximo arco grande do MCU, né? Do UCM, né? No caso, em português, que é o Universo Cinematográfico da Marvel, que ela ouve os filhos dela pedindo socorro e ela fica com um zoião vermelho assim e bum, acaba. Ou seja, ela vai perder o controle e vai dar merda, com certeza vai dar merda. Agora, o que a gente tem que saber? Como isso vai acontecer e provavelmente isso vai ser explorado em Doutor Estranho 2. Que coisa maneira, hein? Cara, a série muito, 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 muito boa. Pra mim, a série excelente. Pra mim, ela começa um pouco devagar. Confesso que no começo eu não tava gostando muito e tudo mais. Mas depois eu já... Uou, pera aí que agora eu tô entendendo. Entendeu? Pera aí que agora eu tô gostando. Mas acabou a primeira temporada de WandaVision. E já tá chegando o Falcão e o Soldado Invernal. Beleza? Se vocês quiserem que eu veja alguma série que esteja acontecendo ou que seja antiga mesmo, comenta aqui embaixo, beleza? Se vocês quiserem que eu veja e traga aqui o comentando o episódio ou um review da série, sem ou com spoilers, você que sabe. Comenta aqui embaixo que eu vou estar vendo aí se for uma série que eu tenha interesse, né? Porque eu não posso falar que, vai lá ver Game of Thrones. Pra Luizinho não dá Game of Thrones. Por mais Game of Thrones seja uma série muito boa, eu reconheço. Mas já falei pra vocês que é o tipo... Não sei se vocês viram, né? Se não viram, vejam o vídeo do Cidade Invisível, que eu disse que o tipo de série que eu gosto é com episódio de 30, no máximo ali 40 e poucos minutos, com a exceção ali de The Boys, entendeu? Então, uma série nesse pique, assim, que seja muito boa, assim, tipo, que seja boa, que você queira que eu faça, pode mandar aqui no comentário, ou então um anime que vocês quiserem que eu veja, pode mandar aqui um comentário que eu vou ver. Já sabe, né? Aqueles 3 passinhos básicos. Se inscreve, curte e manda pro pessoal aí. Até o próximo vídeo, galera. Valeu! These my dollars make it hurt.